Você já parou para pensar do que se queixa o povo brasileiro? Você já meditou sobre isso? Pois é sobre isso que nós vamos falar hoje. Do que as pessoas se queixam uma das outras. Do que nós brasileiros temos a mania de reclamar e de falar do nosso próximo, mas que são erros que também é comum a gente cometer. Eu separei 7 erros. E aí, vamos para o primeiro. As pessoas se queixam de atitudes e comportamentos do dia a dia. Primeiro, falta de educação e respeito. Você já se viu, por exemplo, em uma fila de banco, uma fila de posto de saúde, o que mais? Onde é que se pega a fila? Bilheteria, lotérica. E aí, de repente, uma pessoa começa a conversar com alguém da frente e quando você dá por si, aquela pessoa já entrou na fila. O que você faz nessas horas? Você já parou para pensar o que é que você faz? Você é do tipo que aceita, fica calado, não diz nada, ou você já começa a fazer aquela cena do brasileiro, ou seja, a reclamar, né? E ali começa a soltar piada e começa aquele, aquela zoadinha ali, aí um concorda com você, o outro fica neutro, e fica aquela situação. Mas você também já fez a mesma coisa que essa pessoa? Você já furou fila? Então, a que conclusão a gente chega? Que a gente reclama daquilo que nós mesmos fazemos. Furar fila, falar alto, invadir o espaço do outro, não cumprir regras. Isso é comum a gente escutar as pessoas se queixarem das outras pessoas. E quando a gente volta um pouco na nossa memória, a gente vê que em algum momento nós fizemos uma dessas coisas. Falar alto, invadir o espaço do outro. Por exemplo, quem mora em condomínio. Um condomínio é cheio de regra, mas de repente tem alguém burlando as regras. Né? É buzinando, é, é som alto em suas casas, né? E o vizinho tendo que participar daquele barulho ali. Muitas vezes entra nos grupos de WhatsApp, vai se queixar do vizinho que está fazendo barulho, e depois não demora muito, né? Alguém está se queixando de você próprio. Pois é, essa foi a primeira que eu coloquei. A segunda, o egoísmo e o jeitinho brasileiro. Exemplo, muitas vezes é passar por cima do limite do outro porque é da família. Opinar sem ser convidado. Interferir no casamento por ser a mãe. Invadir decisões dizendo é para o seu bem. Isso acontece muito, principalmente no meio familiar. A gente, principalmente nós mães, se a gente não tiver um certo cuidado, um certo controle, terminamos por invadir a vida do nosso filho, achando que estamos fazendo o correto, não é? Mas a gente está sempre puxando a sardinha para o nosso lado. É muito comum a gente ver, por exemplo, situações difíceis entre nora e sogra. É muito comum. Por quê? Porque muitas vezes a sogra não coloca-se no lugar da nora e termina querendo defender o seu próprio filho. Isso é muito comum. Né? Então começa o quê? Um atrito, né? E depois tem aquela velha regra que todos nós sabemos, né? Em briga de marido e mulher não se mete a colher, porque quem mete a colher depois sai por ruim. E depois essa pessoa tem que conviver com um casal que fez as pazes. Simples assim. É o jeitinho brasileiro. A gente está sempre achando que nós podemos fazer tudo, seja com quem for, inclusive com a nossa família. Terceiro lugar, falsidade e falta de sinceridade. Às vezes a gente está assim em uma reunião, em algum canto, e alguém chega e de repente alguém se levanta, sai do seu lugar e vai cumprimentar. Deixa eu dizer, uma reunião, se chega um político
alguém assim de muita ênfase na cidade, né? Estou falando, por exemplo, de uma cidade pequena, mas na cidade grande isso também acontece. Aí chega o político, tem pessoas que saem do seu lugar e faz questão de ir ali cumprimentar aquele político, ceder muitas vezes o seu lugar para ele sentar. Vocês já viram isso? Eu já vi, não foi só uma vez, foram várias vezes. E aí, enquanto aquela pessoa está ali no meio daquela reunião, a pessoa é capaz de até bater palma, aplaudir o que aquela pessoa fala, mas quando dá as costas, aí ó, baixa a lenha e fala até o que o outro não faz. Isso também é comum no meio da família. Alguém chega, trata-se muito bem. Quando dá as costas, aí encontra todos os defeitos, faz um comentário, né, que está meio que encoberto, ninguém sabe, poucos sabem, mas aconteceu isso e isso. É uma situação que é comum a gente ver as pessoas falarem mal, né, falarem mal e fica ali querendo sair bem na foto, né, por interesse, na maioria das vezes, por algum interesse. Exemplo, agradar, evitar conflito, manter o controle, preservar uma imagem, obter uma vantagem. Né? Tem que ter alguma desses itens aí, tem que haver um interesse por trás. Agradar aquela pessoa, evitar um conflito direto com aquela pessoa, manter o controle da situação, né? Aquela imagem de que está tudo bem. Local de trabalho também isso é comum. Preservar a imagem, né? A sua imagem para aquela pessoa, principalmente subordinado, e obter alguma vantagem, por exemplo, né? É o caso, por exemplo, de você elogiar o seu patrão visando uma promoção, mas quando ele sai do recinto, ele é grosso, ele não reconhece a qualidade do trabalhador, ele não melhora, né, as condições, e aí, ó, baixa a lenha, como se diz aqui no meu interior. E antes de irmos para o quarto ponto, quero agradecer a todos vocês que se inscreveram no meu canal. Agradeço a todos, que Deus abençoe. Continue compartilhando. Vocês têm mandado muitas mensagens, eu estou amando responder a todas elas. E peço que vocês orem e divulguem, né? Vocês sabem que o nosso canal ainda é um canal muito pequeno, muito novo, mas desde já que Deus abençoe cada um de vocês. Não deixem de se inscrever, ativar o sininho, curtir e compartilhar. E vamos para o nosso quarto ponto. Falta de compromisso e responsabilidade. É o mesmo que promessas não cumpridas, em palavras vazias e em ausência justificada. As pessoas, às vezes, terceirizam a culpa. Sempre tem uma explicação para tudo. Espera a compreensão dos outros, mas não muda. Quer os benefícios do vínculo sem o peso do dever. Então, veja, é comum o brasileiro terceirizar a culpa. Por exemplo, um mau desempenho no local de trabalho, a quebra de um equipamento. Se não tiver como se provar quem quebrou aquele equipamento, quem foi, né, negligente, a ponto de ter dado algum prejuízo à empresa, por exemplo, ninguém viu, não fui eu, não sei, eu acho que foi fulano, eu acho que, né, a gente tem um eu acho, né, a gente tem essa mania de eu acho, e do mesmo jeito que a gente aponta o dedo no eu acho, alguém também está apontando o dedo para a gente. Mas, infelizmente, a gente faz vista grossa. Mas, quando chega para nós a notícia de que alguém
apontou o dedo para nós, aí a gente se enfurece, né? Dá uma de leão e quer partir para cima. Mas você esquece que você também faz parte daquela terceirização de culpa. Dificilmente você pega uma pessoa ser honesta o suficiente para assumir o que faz de errado. O brasileiro, infelizmente, tem essa mania. Né? Parece que é costume, eu acho que já se cria nisso, né? de jogar a culpa para o outro, desde criança, se joga uma pedra na janela do vizinho, não tem a capacidade de pedir para que os pais reparem o dano, né? E às vezes chega em casa, conta para os pais, fala, fique calado, não diga nada. Alguém viu? Não. Então fique calado, não diga nada a ninguém. E você já está ensinando o seu filho a seguir com aquela prática. Fazer as coisas, ninguém viu? Silêncio, ninguém viu. Certo? Quarto lugar, reclamação excessiva sem ação. A pessoa fala, desabafa, aponta erros, mas permanece no mesmo lugar. Você já percebeu que às vezes a gente tem a solução das coisas para os outros, né? A gente, se fosse comigo, eu faria assim, faria assado, faria daquele jeito, tomaria tal decisão, mas a gente não resolve nada. A gente fica ali e não faz a nossa parte. Essa semana eu tava passeando, fazendo caminhada no calçadão e me chamou a atenção uma atitude de uma senhora, por sinal. E isso foi a parte assim que mais me chamou a atenção. E se fosse um jovem, a gente diria assim, ah, é um menino, mas era uma pessoa bem adulta. E ela vinha com um cachorrinho de pequeno porte, e eu fiquei olhando na direção daquele cachorro. Num certo momento, o cachorro se abaixou. Você sabe o que aquela senhora fez? Ela ficou esticando a cordinha lá para o cachorro. O cachorro parou. Ela, com certeza, que a gente que é dono de cachorro sabe que quando o cachorro para, você vem andando, passeando com o seu cachorro. De repente ele parou por alguma coisa. Aí ele deu aquela parada, só que eu estava muito atenta a ela. E aí ela olhou rapidamente assim e o cachorro se abaixou. Dava para ver perfeito o que o cachorro ia fazer, as necessidades dele. E ela ficou olhando assim para a praia, para o mar, né? Olhando aquele pessoal que estava por ali, brincando na areia da praia, né? Ela ficou ali fazendo de conta que não estava vendo o que o cachorro dela estava fazendo. Eu fiquei passada. A minha vontade, de fato, foi ir até ela e perguntar se ela estava, como diz tem um ditado aí, né? Dando uma de doida. Mas aí eu me lembrei que eu já saí com a minha cachorra e não levei o saquinho. E eu não levei, eu esqueci o saquinho. E quando a minha cachorra vai fazer a necessidade dela, eu não sabia o que fazer naquele momento. Eu também dei uma de doida. Né? Fiquei olhando para um lado, para o outro, distraída, prestando atenção para ver se alguém estava vendo aquela situação, e achei que ninguém estava vendo, ou se estava vendo, eu fiz de conta que quem não estava vendo era eu. E aí eu me coloquei no lugar dela. Eu disse, eu também já fiz isso, né? A gente reclama da ação do outro, mas muitas vezes a gente também já passou por isso. Deixa eu dizer uma outra coisa. Você está em um transporte público, ônibus, por sinal. Aí entra um passageiro, depois que o ônibus está lotado, você já está ali, já pegou sua vaga, você pegou sua vaga, e de repente entra uma pessoa com uma criança, uma pessoa de idade mais avançada, às vezes alguém com um portador de deficiência, né? E você fica ali pedindo a Deus que alguém ofereça, né? Quando você é sensível, você ainda pensa dessa maneira.
pedindo a Deus que alguém ofereça um lugar para aquela pessoa sentar, né? Desde que não seja você. E às vezes você fica olhando ali para a janela, como quem está olhando para a estrada, né? Para aquela paisagem, fazendo de conta que não está vendo aquela situação. Ou seja, você não faz nada para reverter a situação, mas quando a situação é com você, você não gosta. Lembro-me que na minha primeira ou na segunda gravidez, um dia eu peguei um ônibus e eu cresci achando que quando uma mulher grávida está dentro de um ônibus, as pessoas automaticamente, né? Quando vê aquela mulher chegando com aquele barrigão, a barriga, né, já mostrando que é uma gestação, as pessoas automaticamente levantam-se do lugar e oferecem o seu lugar para aquela gestante. E eu me lembro que uma vez eu ainda passei um tempinho em pé, mas eu fiquei meditando ali naquele momento. Eu disse, poxa, o povo não tem mais educação, não tem empatia. Será que tão cego que não está vendo que eu estou aqui em pé, estou grávida, né? E uma outra coisa que é muito comum, sentar na vaga do idoso ou do deficiente. Tudo bem, não tem ninguém, o ônibus está vazio, até se tolera. Aí, de repente, entra um idoso e a pessoa, como diz a linguagem de hoje, dá uma de doido. Fica lá, continua sentado e todo mundo, muitas vezes, olhando para ele, ignorando, e ele cochila. Eu já vi gente cochilando, eu já vi a pessoa, de fato, olhando a paisagem só para não ver a situação, né? E resolver aquilo ali. Ou seja, sair do lugar que não é dele. E fica daquela maneira, assim, parecendo que não é comigo, não sou eu, não é minha mãe, não é não sei o quê. E não se toca, né, que aquele idoso ou aquele deficiente, além do direito deles, tem a questão também do amanhã pode ser você, não é verdade? Então, reclama. Normalmente, nós reclamamos demais, mas muitas vezes nos vemos em situações que a gente repete o erro do outro. Estamos quase finalizando aqui a minha lista. E eu quero que vocês depois coloquem aí nos comentários de vocês alguma outra situação que vocês acharam interessante, né? E que talvez eu não me chamou a atenção nesse momento. A sexta situação, intolerância e julgamento. A intolerância nasce quando a pessoa não suporta o diferente. A gente tem o preconceito. Julgar é mais fácil do que compreender. Normalmente, nós brasileiros temos essa mania. A gente não conhece o fato, não conhece o texto completo, a situação completa. E aí, muitas vezes, a gente faz os nossos próprios julgamentos. Começa a jogar pedra em algo que a gente não sabe. Ao invés de calar, ficar ali tentando entender a situação. Ou, se a situação não é comigo, eu não posso fazer nada, então procuro o meu lugar, ou seja, ficar isento daquela situação, né? Mas aí a gente começa a condenar as pessoas, né? Porque quem julga tem esses comportamentos. Julgou, condenou. E às vezes a pessoa é condenada por alguma coisa que o outro nem sabe, nem entende. Escuta para responder, não para entender. Vê o erro do outro, mas ignora o próprio, né? Confunde opinião com verdade absoluta. Usa críticas como forma de controle. Eita, que eu já falei. No trânsito, né? Eu acabei falando sobre a questão do trânsito. As queixas mais comuns, buzinar. Muitas vezes, mal o semáforo abre para dar passagem, já tem alguém pipipi, 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 atrás, menino, chega a dar uma inquietação. Poxa, passa por cima, né? Eu lembro que uma vez alguém disse, passa por cima. E assim, começa aquela buzinada. Tem pessoas que não dá seta, fecha o outro carro, imprudência, dirigir em alta velocidade.
Eu moro em uma rua que é uma rua bem movimentada. E às vezes, do nada, assim, olha, é uma rua que tem escolas, por exemplo, muito prédio com muita criança, e do nada, assim, é aquele barulho. Quando eu olho, ou é uma moto desgovernada, ou carro, até carro. O pessoal passa num barulho, sabe, dirigindo numa alta velocidade, que eu fico impressionada. Deus, né, que Deus livre, né? Quem está passando por perto, quem está por ali, porque se quando ele fizesse alguma coisa, ele se prejudicasse sozinho, tudo bem, mas coloca em risco a vida dos outros. Desrespeito às regras, para em local proibido, né? Estaciona o carro onde é mais fácil. Muitas vezes é a vaga do idoso, é a vaga da gestante. Aí você vai lá e estaciona. Eu mesmo já me peguei. O estacionamento estava tão repleto de gente, tão repleto. E eu, coloca aqui, é rápido. Mas não é o correto. Né? Não é o correto. A gente não pode fazer isso, porque nem tem grávida, nem tem o idoso, né, dentro do carro que justifique o que se está fazendo. Egoísmo, pensar só em si, agressividade, xingamentos. De repente as pessoas estão xingando a outra por causa de uma coisa assim que pode relevar. É melhor, né? A gente vê falar em tantas coisas, tantos crimes que acontecem no trânsito e mesmo assim quer dar lugar a isso. Falta de empatia, né? Zero paciência, lentidão. Se um carro está muito lento, se queixa porque está muito lento. Se está com alta velocidade, porque está em alta velocidade, né? Desatenção. E por fim, todos nós já fizemos alguma dessas coisas. Né? Comentem aí se vocês já fizeram alguma dessas coisas. Por exemplo, eu acabei de dizer que eu já pedi para meu marido, para meu filho, estacionar numa vaga de gestante ou de idoso, né? E não, a gente vai sair muito rápido, só estamos parando para comprar uma medicação aqui na farmácia, seja lá o que for. Você sempre diz, não, é muito rápido, mas você está, né, cometendo uma falha, o famoso jeitinho brasileiro. E, por fim, eu gostaria de dizer apenas que há uma hipocrisia muito grande, né? Todos nós reclamamos, mas todos nós fazemos as mesmas coisas. Dificilmente alguém vai ouvir essa mensagem e vai poder dizer: eu nunca fiz nada disso. A gente, infelizmente, teve alguma dessas atitudes erradas em algum momento de nossas vidas. Pois é, meditem, pensem, e se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, vocês coloquem aí nos comentários. Não deixe de deixar o seu gostei ou não gostei. Façam seus comentários, mas se inscrevam no canal se vocês quiserem, né, continuar conversando, compartilhando conosco nossas ideias. Deixem alguma sugestão de vídeo. Já estou com algumas sugestões de vídeo, já estou começando a me programar, né, devido a alguns comentários que recebi. Que Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês.